A maior luta que você enfrenta não está ao seu redor, mas dentro da sua própria mente. Não são as circunstâncias externas que mais te aprisionam, mas os pensamentos que você permite que controlem a forma como você enxerga a vida. Quantas vezes você já se sentiu derrotado antes mesmo de tentar, só porque acreditou nas mentiras que sua mente criou? Você já reparou como, na maioria das vezes, não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Existem pessoas que enfrentam dificuldades enormes e ainda assim encontram forças para continuar, enquanto outras, diante de algo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. O que faz a diferença? A mente. A Bíblia nos dá uma chave poderosa para entender isso. Provérbios 23:7 diz: "Porque como pensa em sua alma, assim ele é." Isso significa que seus pensamentos não são apenas ideias passageiras, eles moldam realidades. Se você acredita que não é capaz, sua mente vai encontrar razões para justificar essa crença. Se você acha que não há saída, seu cérebro vai bloquear qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa define o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que te sabotam, que te paralisam, que destroem sua confiança? Muitas vezes eles são ecos de experiências passadas, palavras duras que ouvimos, críticas que nos marcaram na infância, momentos de dor que nos feriram, ou comparações que nos fizeram sentir insuficientes. Com o tempo, essas coisas se transformam em uma voz interna que sussurra: "Você não vai conseguir. Isso não é para você. Nem vale a pena tentar de novo." E assim, mesmo quando surge uma oportunidade, a insegurança fala mais alto e o medo toma conta da sua cabeça. O problema é que, quando você acredita nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de você. Viver baseado em mentiras é como andar em um labirinto sem saída, não porque realmente não haja um caminho, mas porque sua mente te convenceu de que ele não existe. O medo de fracassar impede muitos de dar o primeiro passo. A dúvida sobre o próprio valor sufoca os sonhos antes mesmo de nascerem. A crença de que sempre foi assim e sempre será rouba qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesses padrões? Mas e se existisse uma nova forma de pensar? E se, em vez de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? E se, em vez de alimentar dúvidas, você escolhesse confiar que há um propósito maior para tudo o que você enfrenta? A mente pode ser um inimigo poderoso, mas também pode ser transformada. Essa transformação começa quando você decide questionar o que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? Que palavras você tem repetido para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, para onde sua mente tem te levado até agora? Antes de continuar, peço só um momentinho da sua atenção. Que tal se juntar à nossa comunidade? Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso significa muito para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens como essa. A mente é um campo de batalha invisível onde enfrentamos lutas diárias que ninguém pode ver. Por fora, tudo pode parecer tranquilo, mas por dentro, há pensamentos que plantam medo, insegurança e dúvida. O problema é que esses pensamentos não apenas passam pela sua cabeça. Eles criam raízes e começam a moldar a forma como você vê o mundo. Uma pessoa pode ter todas as oportunidades para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O pensamento sempre vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda, mas no instante em que acredita que não tem forças para se levantar. A queda faz parte da jornada. A questão é o que você faz com ela. A mente sabota antes mesmo que a realidade tenha a chance de mostrar o contrário. O perigo está no fato de que essas limitações muitas vezes parecem inofensivas. São pensamentos sutis, pequenas vozes que se infiltram sem que você perceba. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom o suficiente. Você sempre dá azar. Essas frases parecem pequenas, mas influenciam suas decisões, suas reações e até a forma como você enxerga Deus. Quando a mente está programada para focar no negativo, qualquer desafio parece impossível.
Até as melhores oportunidades são vistas como riscos. Mesmo quando tudo indica algo bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo vicioso, onde a mente se torna sua maior inimiga, bloqueando qualquer possibilidade de mudança real. O mais sutil é que essas crenças limitantes raramente são questionadas. Muitas pessoas simplesmente aceitam que sua vida é assim e que não há nada a fazer. Um pensamento isolado se transforma em uma certeza, e essa certeza molda toda a forma de viver. Isso pode ser visto na forma como reagimos aos desafios. Algumas pessoas enxergam dificuldades como uma chance de crescer, enquanto outras as veem como mais uma prova de que nunca vão vencer. Não é a situação que muda, mas a forma como a interpretamos. E essa interpretação nasce dos pensamentos que já estavam dentro de nós antes mesmo do problema surgir. Outra armadilha perigosa é a comparação. Quando a mente está acostumada a se comparar com os outros, medindo seu valor pela vida alheia, sempre haverá um motivo para se sentir insuficiente. O pensamento, os outros conseguem, mas eu não, se torna um veneno que mata qualquer tentativa de avançar. E o que acontece quando esses padrões mentais se fixam? Eles criam uma prisão invisível. Não há nada físico te impedindo de seguir em frente, mas dentro de você existem barreiras que parecem intransponíveis. Barreiras que não foram colocadas por Deus ou pelas circunstâncias, mas pelos seus próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder enorme. Ela pode abrir portas onde antes só havia impossibilidades, ou pode trancar caminhos que Deus já abriu para você. A questão é, que tipo de pensamentos você tem deixado crescer dentro de você? Ninguém acorda um dia se sentindo completamente incapaz ou sem esperança do nada. A autossabotagem não acontece de repente. Ela é um processo lento, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação, a sensação de nunca ser bom o suficiente, tudo isso são sintomas de um ciclo que se fortalece com o tempo. Tudo começa com um pensamento isolado que, com o tempo, deixa de ser um questionamento e se torna uma certeza paralisante. Um pensamento negativo se repete e gera um sentimento. O medo cresce, a insegurança se instala, e a mente começa a interpretar cada desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade vira um risco assustador. Você até sente vontade de agir, mas há um bloqueio invisível, uma voz que diz: não tente, porque você vai se decepcionar. O resultado disso é a paralisia. Se a mente já decidiu que algo é impossível, você nem tenta. Se tenta e encontra o menor obstáculo, interpreta isso como um sinal de que não deveria ter começado. Assim, o ciclo se repete, cada vez mais forte. Quanto mais você evita enfrentar esses pensamentos, mais a mente reforça a crença de que não vale a pena tentar. O mais doloroso desse processo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz com que você aceite essa condição como permanente. Em pouco tempo, não se trata mais de um desafio específico, mas de quem você acredita que é. A autossabotagem rouba o futuro, porque te convence de que não há nada a fazer. A Bíblia nos alerta sobre isso em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra paz. Sempre que você tenta dar um passo à frente, a dúvida te puxa para trás. O que poucos percebem é que essa instabilidade não vem das circunstâncias, mas da forma como os pensamentos estão organizados dentro de você. Quem não aprende a desafiar suas crenças, fica preso a um padrão que se repete por toda a vida. A mente é como um jardim. Se você plantar sementes de medo, dúvida e fracasso, elas vão crescer e sufocar qualquer chance de mudança. Mas e se você plantar outro tipo de semente? E se, em vez da dúvida, a verdade de Deus se tornasse a raiz mais profunda dentro de você? O que poderia acontecer se, em vez de alimentar limitações, a fé fosse o fundamento dos seus pensamentos? Os pensamentos podem te aprisionar, mas também podem te libertar. Se a mente tem o poder de te paralisar quando está cheia de medo e insegurança,
Ela também tem o poder de te impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais como verdade uma forma de pensar que te limita e te destrói. A transformação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando os pensamentos mudam. É de dentro para fora, e não o contrário. Muitas pessoas vivem presas porque acreditam que sua mente não pode mudar, mas a palavra de Deus nos mostra que isso é possível. Romanos 12:2 ensina: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que você não está preso à forma como sempre pensou. Existe um caminho de mudança que começa quando você decide parar de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente não é apenas pensar positivo ou ignorar os medos. É substituir as mentiras que te prendem pela verdade que liberta. Se você passou anos acreditando que não é capaz, esse pensamento não vai desaparecer sozinho. Ele precisa ser confrontado. Toda vez que a voz interna diz que você não pode, você tem duas opções: aceitar essa ideia como um fato ou responder com a verdade. E a verdade vem de Deus. Ele te criou com um propósito, e nada do que Ele planejou para você pode ser bloqueado por pensamentos limitantes. Deus te fez para viver em vitória, não para se arrastar na derrota. A renovação da mente acontece quando sua forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a ser fundamentada no que Deus diz. Se antes cada desafio era visto como uma derrota certa, a nova mentalidade enxerga que cada obstáculo é uma oportunidade para crescer. Cada dificuldade está te moldando para algo maior. Se antes a dúvida controlava suas decisões, agora a fé assume o comando. Esse processo exige atenção constante, porque a mente sempre vai tentar voltar aos padrões antigos. Pensamentos negativos não somem só porque você decidiu mudá-los. Eles precisam ser combatidos diariamente. A cada vez que uma crença limitante surgir, a verdade precisa ser lembrada. Não se trata de negar os desafios ou fingir que não há dificuldades, mas de escolher qual voz será mais forte dentro de você. Você precisa reconhecer que aquela voz de dúvida não vem de Deus. Ela vem do inimigo, que tenta te parar a todo custo. Mas ele não vai vencer, porque Deus é infinitamente maior. Uma mente renovada é uma mente que não se conforma com o que destrói. Ela não aceita viver escrava da dúvida, do medo ou da insegurança. A transformação começa quando, em vez de repetir os pensamentos que sempre te seguraram, você passa a declarar as promessas que Deus já fez para você. Todo dia, tomamos decisões sobre qual caminho seguir diante das circunstâncias que enfrentamos. Antes que qualquer coisa aconteça na realidade, ela primeiro acontece na mente. Cada passo que você dá, cada escolha que faz, cada conquista que alcança, começa dentro de você, na forma como você interpreta o mundo e as possibilidades à sua frente. Quando a mente acredita, o corpo age. Quando os pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites que pareciam impossíveis começam a cair. O que separa quem avança de quem fica parado não é a falta de oportunidades, mas a diferença na forma como cada pessoa encara os desafios. Diante da mesma situação, uma pessoa vê um obstáculo intransponível, enquanto outra enxerga um degrau para algo maior. O que muda não é o problema, mas a convicção interna de que é possível superá-lo. Pensar da maneira certa não é apenas otimismo, é um princípio espiritual poderoso. Marcos 9:23 nos lembra das palavras de Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa não é apenas uma frase inspiradora, mas uma verdade que transforma vidas. O que você acredita sobre si mesmo e sobre Deus define os limites do que você pode alcançar. Muitos desistem antes de tentar, porque já decidiram que o fracasso é inevitável. Se a mente está programada para esperar o pior, qualquer dificuldade será uma desculpa para parar. Mas quando a fé é maior que o medo, os desafios deixam de ser barreiras e se tornam testes de resistência. A diferença entre quem alcança algo grande e quem fica estagnado está na disposição de acreditar no que ainda não pode ser visto.
A fé verdadeira não ignora a realidade, mas se recusa a ser controlada pelas limitações que as circunstâncias impõem. Ela olha para algo que ainda não existe e age como se já fosse real. Esse tipo de mentalidade traz movimento, tira você da passividade e te coloca na posição de quem luta pelo que acredita. Aqueles que aprendem a dominar seus pensamentos e alinhar sua mente com a de Deus, caminham livres das correntes invisíveis que paralisam tantos outros. Eles enxergam possibilidades onde outros veem fracasso. Mantenha a esperança mesmo quando tudo parece contra. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz seguir em frente. Se a mente determina o rumo da sua vida, então tudo começa com o que você permite crescer dentro dela. Você está se apoiando no medo ou na fé? Está vendo barreiras ou oportunidades? A resposta a essas perguntas pode definir até onde você vai chegar. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Se eles forem de medo, sua vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão fora do seu alcance. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada poderá impedir o que Deus já preparou para você. Muitas vezes, o que nos segura não são as circunstâncias, mas a forma como as interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que palavras você tem repetido para si mesmo? Se até hoje você se viu como alguém incapaz, limitado ou sem esperança, saiba que Deus não te criou para viver preso a esses pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude, e essa transformação começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Deus tudo o que tem paralisado sua mente. Deixar que Ele renove seus pensamentos e coloque no seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos? Abra seu coração. Permita que essa oração toque as áreas mais profundas do seu ser e declare a transformação que já está começando na sua mente. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e a mente pronta para receber Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos escravos dos nossos próprios pensamentos, acreditando em mentiras, deixando que o medo e a dúvida nos guiassem. Mas agora nos voltamos para Ti, porque só Tua voz pode nos libertar. Senhor, quebra as correntes que prendem nossa mente. Remove tudo o que não vem de Ti. Sabemos que pensamentos de dúvida, incapacidade e medo não fazem parte do propósito que tens para nós. Por isso, pedimos que, em nome de Jesus, toda mentira que nos impede de avançar seja destruída agora. Que toda palavra que foi plantada em nós e se tornou uma falsa verdade seja apagada pela Tua luz. Muitas vezes permitimos que pensamentos errados guiassem nossas escolhas. Desistimos antes de tentar. Nos comparamos, nos sentimos pequenos, incapazes, insuficientes. Mas agora reconhecemos que não fomos chamados para viver assim. Tu nos criaste com um propósito, e cada um de nós tem um valor infinito diante de Ti. Clamamos, renova nossa mente, transforma nossa forma de enxergar a vida. Queremos pensar como Cristo, ver as coisas com os olhos da fé, caminhar de acordo com Tua vontade. Ensina-nos a filtrar o que alimentamos dentro de nós. Que possamos rejeitar todo pensamento de derrota e fortalecer nossa mente com Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que Teu Espírito Santo nos lembre das promessas que já declaraste. Que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que vem de Ti. Declaramos que a partir de hoje, não seremos mais prisioneiros dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a Ti. E tudo o que não estiver alinhado com Tua verdade, não terá mais espaço. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firme no que é eterno. Para aqueles que estão ouvindo esta oração e sentem suas mentes cansadas, sobrecarregadas, presas a um ciclo de ansiedade e medo, oro para que o Senhor traga paz agora. Que eles sintam Tua presença quebrando as cadeias que os prendiam, trazendo alívio e renovação. Que experimentem o descanso que só é encontrado em Ti, Pai. Entregamos nossos pensamentos em Tuas mãos. Que a partir de agora,
Tudo o que ocupar nossa mente nos aproxime mais de Ti e nos leve a viver a vida abundante que preparaste para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar e por nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que você alimenta moldam a vida que você vive. Se sua mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao seu redor parecerá um obstáculo. Mas quando seus pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o início de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé e não no medo. Queridos irmãos e irmãs, se essa mensagem tocou seu coração, peço que considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando palavras que transformam vidas. Agora, quero te convidar a declarar nos comentários uma verdade poderosa. Minha mente será guiada por Deus. Escreva essa frase e manifeste sua fé, porque quando declaramos o que cremos, fortalecemos nossa convicção e colocamos em ação a transformação que Deus já começou. Sinta-se à vontade também para compartilhar o que seu coração deseja. Se você quer fazer deste ano um tempo de crescimento espiritual profundo, com propósito e constância, não deixe de conferir o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.